Lili Almeida é uma escritora, apresentadora e cozinheira. Ela é uma rainha da culinária baiana, uma contadora de histórias que, com a junção de seus temperos e o afeto de suas palavras, nos convida a uma jornada de sabores e saberes. Lili Almeida, que prazer, seja muito bem-vinda ao Borra, o cafezinho do futuro. Obrigada. Essa cidade é uma cidade que ela é basicamente construída muito na memória e nessa troca. Durante muito tempo foi da oralidade, da troca de saberes, e a gente é esse povo que foi construindo esses saberes a partir daí. Mas como é que isso funcionou com você? Como é que isso repercutiu na sua vida, no seu trabalho, na sua visão de mundo? Eu sou criada em Cidade Baixa, né? Sou lá do Bonfim, da Beira-Mar, sou nascida e criada lá. Por si só já é uma coisa muito influente na nossa vida, porque ali é um polo em que a gente vê a coisa ferver, a criatividade extrapolar, acontecer assim, de verdade, né? E eu fui criada numa família de mulheres, né? E a nossa cultura, como você falou, ela foi passada toda na oralidade. E as famílias aqui da Bahia elas são muito ditadeiras, né? A gente fala muito ditado, ditados, inclusive, que só a família da gente entende. E a minha avó era essa pessoa dos ditados. Então, eu fui criada realmente assistindo a minha avó cozinhar e ouvindo minha avó falar, contar histórias e falar ditados. Fui criada por esta pessoa desta forma. Então, quando eu cresço, né, eu continuo falando, né? Minha mãe também é uma grande comunicadora, e eu passei muito tempo assistindo ela falando. E eu cresço sem nem perceber, escrevendo, falando, apresentando. Mas quando chega agora, acho que de uns 6, 7 anos para cá, no início da pandemia, eu desde criança escrevo, mas eu mesma nunca me dei muito crédito. Quando começou a pandemia, Alan, eu estava inaugurando meu restaurante, eu fechei sem inaugurar, eu fali sem inaugurar, eu fiquei com a dívida, entrei em depressão, né? E aí eu fui buscar os meus cadernos. E lá eu encontrei essa comunicadora que estava perdida dentro de mim, porque tinha muito tempo que eu estava só cozinhando. E aí eu falei, rapaz, eu olhei para aquilo, me deu um brilho no coração assim, estava escrito assim, quem come guarda, come 2 vezes, que era uma frase que minha avó falava. Eu aí fiz o primeiro vídeo e bombou, né? Eu fiz o vídeo, coloquei lá o vídeo, aí fui dormir. Quando chegou no outro dia, tinha 30 mil visualizações. Naquela, há 5 anos, 6 anos atrás, aí eu... Nossa. Falei, que loucura, eu tomei tão susto. Eu falei, que loucura é essa aqui? Aí eu falei, eu tô deprimida, mas não tô burra, vou fazer outro. E aí eu comecei a fazer os vídeos... Eu comecei a fazer os vídeos com ditados que sempre falavam de comida. Eram ditados que a gente falava muito aqui na Bahia, tipo, camarão que dorme a onda leva, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eram ditados que sempre falavam de comida, de colheita ou de plantação. E eu encontrei nesse lugar uma ligação com a minha família, com a minha história. E aí eu acessei os livros também da culinária afro-baiana. E quando eu abri aqueles livros ali, eu encontrei a história da minha família. Encontrei a minha história, eu entendi por que eu temperava o peixe daquele jeito, por que era tão forte dentro de mim a culinária, por que eu falava daquele jeito, por que eu andava daquele jeito. Eu fui entendendo muitas coisas sobre a minha história através da culinária baiana. E aí eu percebi que o escrever, na verdade, era a continuação do falar da minha família. E aí eu conheci Dona Solange Borges, né, do Culinária de Terreiro, e ela falou uma coisa para mim, ela falou assim, você tem que registrar o que você escreve, porque a nossa tradição ela está muito presa na oralidade e, a partir de agora, as mulheres pretas têm que registrar e deixar o seu registro na história. E aí veio a história do livro na minha cabeça e de dar mais atenção a esse material que eu colocava na internet, porque eu fui percebendo que, realmente, o que a gente faz hoje, principalmente por causa da internet, toma uma dimensão que a gente não tem noção. Hoje eu me percebo como uma comunicadora, mas também como uma educadora, né? Hoje eu estou falando de culinária baiana, estou falando de axé, estou usando termos do axé na internet, as pessoas estão abraçando. Eu tinha muito medo de falar, né? E porque o meu sustento hoje vem porque o meu sustento hoje praticamente vem na internet.
E eu furei uma bolha com meus textos, que é tipo assim, é filósofo, é ministro, sabe? São pessoas de uma outra bolha mesmo, muito diferente da minha. Então eu ficava pensando, gente, se eu vier agora com toda essa baianidade, falando de axé, falando de santo, falando da nossa comida preta, como é que vai ser isso? Eu pago conta, sustento minha família. Eu falei, vamos fazer, vamos confiar no axé, vamos fazer. Primeiro vídeo que eu fiz já bombou, né? Então, eu encontrei 2 formatos, que é a fala, que eu herdei totalmente da minha família e da minha cultura, a culinária baiana, que é a história da nossa cultura, e, através disso, eu posso ser essa mulher super baiana mesmo. E tenho muito orgulho hoje de falar que o meu conteúdo saiu do entretenimento mesmo e foi para uma parte de educação e de consciência mesmo. Eu acho que tem tudo a ver realmente com essa caminhada. Assim. Eu sou continuidade total da minha família. Assim. Você então sintetiza, você, Lília Almeida, né? Uma chefe, comunicadora, apresentadora, escritora. Como foi essa conexão entre esse lugar mais pragmático, mais intelectual, essa junção com os mais velhos, né? Com sua ancestralidade? A gente é intelectual, a gente é. Não tem muita coisa. Eu venho de uma família de professoras, entendeu? De intelectuais também ali dentro. Então, não teve muito de como foi que eu juntei as coisas, não. As coisas realmente foram acontecendo. O que acontece é que a sociedade se espanta quando vê uma mulher preta falando bem, falando sem gaguejar, tendo conteúdo para falar. Eu posso ficar aqui 1 hora falando sobre o assunto. Eu vou falar, e quando eu souber, eu vou te chamar e a gente vai estender e vai perguntar. Então, assim, isso é racismo, né? As pessoas olham para mim, nossa, como ela fala bem. Não, gente, Como meus pais trabalharam. Meus pais trabalharam muito, eu estudei em colégios muito bons mesmo. Eu tenho uma família de pessoas intelectuais, então, assim, nada mais natural do que eu simplesmente continuar sendo o que foi. Na verdade, a sociedade, por muito tempo, me privou, Alan, de ter essa vivência, de colocar o meu melhor para fora, porque eu sinto que hoje as coisas que eu faço, como trabalho, que são expostas, é o melhor de mim, realmente. Os textos que eu escrevo, várias pessoas que já trabalharam comigo, Lili, vamos fazer uma capa. Eu digo, não mexa nisso daí, isso daí é meu, isso daí deu certo, eu fazendo sozinha, dentro da minha cozinha, na minha casa, no Bonfim. Não preciso mexer, eu não preciso dar outra cara. Então, e também isso, sabe, Alain, veio aquele entendimento de que, apesar da internet, apesar do Brasil, palavras e informação de qualidade atingem as pessoas. Porque eu sou uma mulher preta, 40 a mais, da periferia do Brasil. O meu trabalho simplesmente bombou, explodiu. Então, assim, eu confio muito no meu axé, muito, né? Confio muito em quem cuida de mim e confio muito em todo o esforço que meus pais fizeram por mim. Às vezes eu acho que eu não sou capaz, mas aí eu lembro deles dois, eu falo, eu sou capaz sim, eu sou foda, que o que meus pais fizeram na década de 40 para hoje eu estar aqui desse jeito, sou capaz demais. E aí eu sigo continuando. Acredito que o que a gente pode botar de... Quando tem essa oportunidade, que na maioria das vezes a gente trabalha para pagar a conta. Todo mundo tem que trabalhar para pagar a conta. Exato. Mas no momento em que eu achei um gapzinho assim, para eu meter meu pé e eu falar essa é a minha oportunidade de ser eu, de fazer alguma coisa pela sociedade, eu me sinto incrível. E o massa é que sua linguagem, é a linguagem, é uma linguagem que parte da sua experiência com a cozinha, ela é uma linguagem que a gente vai descobrindo que a linguagem da cozinha é uma linguagem de afeto, Sim. né? E que ela educa, né? A cozinha, os ingredientes, eles têm simbólicos ali muito, muito fortes. E é do cotidiano. Então, a gente pode dizer que a forma como você trabalha a sua linguagem e a sua cozinha, ela faz parte de uma poesia cotidiana baiana? Totalmente. Eu fui educada dentro da cozinha. Teve uma época da minha vida, meus pais trabalhavam o dia todo, eu ficava com minha avó em casa e meu avô. Meus irmãos estudavam de manhã, então ficava eu, minha avó e meu avô. A casa da minha família lá no Bonfim era aquele casarão colonial antigo, que se levasse 3 anos para derrubar, ia ser tombado. Então, meu pai derrubou a casa. Tinha um período da nossa vida que a nossa casa era só a cozinha e os quartos. Nossa! E aí, meu pai e minha mãe saíam para trabalhar, meus irmãos iam para a escola, eu ficava ali em casa com meu avô e minha avó. Meu avô ia para a rua, jogar dominó, não sei o quê, já idoso, aposentado, beira-mar, né, aquela coisa. E aí, quando eu estava lá na minha casa, meu avô, eu estava na cozinha, aí eu ouvia assim, ó... Quando minha avó abria a porta, era meu avô com o peixe fresco da beira da maré, o peixe assim, com o olho brilhando. Ó. Aí minha avó sentava ali na beira do tanque, abria as pernas, botava uma bacia cheia de gelo e limão dentro. E aí eu ficava dali, ó, assistindo aquilo. Eu nunca cozinhei com minha avó, Alain.
Quando eu fui morar em São Paulo, em 2004, eu comecei a cozinhar dentro da minha casa, a minha comida é igual a da minha avó. Eu aprendi a cozinhar na cozinha, olhando minha avó cozinhar. Eu fui realmente educada pela culinária com amor. Então, duas coisas assim, importantíssimas na minha vida. Primeiro é eu ser baiana, que onde eu chego, quando eu falo, a galera já se liga logo. E como eu tenho uma voz forte, né? E aí eu uso e abuso disso. Eu uso, desde criança eu sempre soube que a minha arma era a comunicação mesmo. Quando eu peguei essa visão, eu falei, é isso daqui que vai abrir porta para mim, criança. E a outra coisa é eu ser da Cidade Baixa. Acho que ser da Cidade Baixa é incrível. Ser da Cidade Baixa me habilita para muitas coisas que outras pessoas da cidade não têm capacidade nenhuma de fazer. Mas como você foi percebendo que a tradição, a culinária e a oralidade, como é que isso foi percebido como um produto de criatividade cultural? Não percebi, não. Aconteceu. Eu venho da comunicação social, entro na cozinha. Eu fui para a comunicação social de uma forma muito natural mesmo. E o que veio primeiro? A comunicação. Eu não sabia o que fazer. Minha mãe disse que eu sou comunicadora desde criança, que meu apelido era Lilian Pop, porque eu falava com todo mundo na rua, assim. Eu chegava e ficava apresentando meus pais para os outros na rua, assim, eu criança, né? E eu me lembro, eu sempre fui assim, muito mesmo, de conversar, de querer saber. E eu lembro quando eu estava aprendendo a ler, meu pai andava devagarzinho pela cidade toda, assim, eu lendo os outdoors. Aí eu ficava ali, eu lendo bebê, bó, ha. E ele devagarzinho no carro, assim, ó, passando ali pela Bonocô. Eu sempre tive essa coisa da comunicação. Vou para a cozinha, na cozinha eu me descubro como uma pessoa, como um indivíduo, porque antes disso a vida é ainda, a oportunidade aqui, embora aqui. Eu não tinha aquilo de, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então eu tirei muito proveito da comunicação, tirei muito proveito da cozinha. Quando chegou na pandemia, eu tive a oportunidade de juntar os dois. E aí eu comecei a produzir para cozinha e comunicação, para cozinha e comunicação, mas realmente o que me tirou da minha depressão foram os vídeos de texto. Então eu investi nisso. E não me tirou só da depressão, não. Mudou minha vida completamente. Mudou minha vida completamente, assim. Até em termos financeiros, né? Sim. E aí, quando chega mais agora de uns 2 anos para cá, que eu falei, bom, eu encontrei 2 formatos muito bons na internet para trabalhar. Eu sei o que eu posso fazer com isso. Eu agora vou juntar os 2 e vou começar a trabalhar. E aí eu comecei devagarzinho a trazer de volta a culinária, a trazer mais forte a culinária. Hoje eu faço as duas coisas, a coluna vertebral da minha produção de conteúdo é culinária e cultura baiana. As coisas que eu falo, os textos que eu falo são muito carregados de baianidade, de axé, também desse nosso jeito baiano de olhar para a vida. E eu consegui agora, nesse momento, juntar os 2 conteúdos, que eu estou fazendo conteúdo agora, é uma série que chama Comida que Liberta, né, que ela é inspirada no livro Cozinhando História, da Fundação Pierre Verger, de Vovó Cici, inclusive, maravilhosa. E nesse livro ela traz receitas e histórias da comida interligada aos orixás. E aí agora eu estou fazendo conteúdo, Alan, que eu trago uma receita, eu trago a história do orixá com a receita e trago uma curiosidade. Então, assim, um conteúdo que até o Prêmio LED Projeto LED da Globo, sim, me chamou para falar já como uma coisa de educação, assim. Então, realmente está me colocando em outro lugar em relação ao que eu posso passar para as pessoas e que é efetiva na vida da pessoa, e em relação a eu olhar para mim como uma pessoa que pode educar também. Nossa maior riqueza, a nossa história. Não tem nada mais importante nessa vida, velho, do que a gente estar ligado com a gente mesmo. Cozinhar, então, é uma performance. Também. Quando você apresenta ou você narra um prato, a gente pode dizer que você reconhece isso como é uma performance no seu gesto, isso é consciente, como é esse processo? Total, tanto que eu peguei essa informação de Einstein e coloquei a primeira frase do vídeo. Eu pego uma coisa muito curiosa, de uma forma muito superficial, e coloco lá para ser um gancho, para a galera ter interesse em assistir o vídeo todo. Por exemplo, eu faço esses vídeos aí com uma história, que é uma história contada por Nancy, né, que é uma relíquia nossa, um patrimônio nosso. Eu pego esse conteúdo contado por essa mulher ancestral, né? E aí eu trago essa história do orixá visual com IA. É uma performance mesmo. Literalmente usa isso, a oralidade e a tecnologia. Lili, se Salvador fosse um prato, quais seriam os ingredientes indispensáveis para você dizer assim, eu estou servindo Salvador?
Bom, em relação à culinária, pimenta e dendê. Por E outros ingredientes, eu acho que alegria e criatividade. E você acha que a gente tem uma criatividade própria? E aí eu te pergunto de maneira geral, como você vê isso na cidade? Total, o que a gente vê aqui em Salvador, a gente só vê aqui em Salvador. No Brasil inteiro acontecem coisas incríveis, coisas engraçadas, coisas surreais, mas as coisas que a gente vê aqui em Salvador, talvez até por essa nossa cidade ser tão carnavalesca, porque carnaval é uma coisa que propicia muita interação. Eu me lembro que teve um ano que tinha uma música que era Eita caralho, eita desgrama. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro que eu tava passando na rua, andando assim, ó. Uma pessoa lá do outro lado da rua gritou, eita caralho! Todo mundo que tava do lado de cá respondeu, eita desgrama! Então, assim, a gente tem mesmo essa nossa coisa particular, até de usar o porra como uma palavra comum, né? Que é um palavrão. Aqui Sim. não, aqui é uma vírgula pra gente. E da gente entender esse nosso vocabulário mais apimentado, mais forte, ou mais alegre. A gente entende muito a nossa resenha, que a resenha do baiano é a resenha do baiano, sabe? Então, sim, acredito que a gente tem, sim, essa nossa criatividade, esse nosso jeito de ser bem específico e particular, até porque o Brasil começou aqui. Nossas festas populares e a nossa culinária. Você vai falando e eu vou pensando assim que o nosso calendário festivo, a gente, né, começa ali 2 de julho, aí vem São Cosme e Damião, aí vem Santa Bárbara. É como se cada período ali a gente tem uma comida meio que representa também essas festas. A gente pode dizer que existe uma conexão muito intrínseca em alguns eventos festivos nossos e a nossa culinária? Totalmente. Exemplos. E, claro, segunda-feira gorda da Ribeira, a feijoada da Lavagem do Bonfim, a feijoada do Rio Vermelho. Deixa eu ver o que mais. Várias coisas na cidade, né? Que a gente. O Pirão de Aipim, lá da Cidade Baixa, que é uma festa eterna que não acaba nunca. Caruru de 7 meninos. Eu ia falar isso aqui agora, né? É o Caruru de 7 meninos. E uma coisa que eu acho linda é que esses quiabos, os 7 quiabos que são colocados dentro do caruru, é para que o caruru seja uma corrente de axé infinita. Porque se você pega esse quiabo, ano que vem você vai dar um caruru na sua casa, você bota 7 quiabos no caruru. Uma pessoa que pegue vai dar outro caruru, né? Das 7, se uma faz, já leva adiante. Então, assim, realmente é uma corrente de axé sem fim. Eu acho linda essa história. O que a comida de rua baiana vai influenciar na sua comida criativa? Então, eu sou uma grande observadora da vida mesmo, das pessoas e da cidade, assim. Por exemplo, quando eu estudei no Museu da Gastronomia Baiana, ali no Pelourinho, tinha aquela baiana na porta da casa de Jorge Amado. Eu era uma pentelha. Eu saía da aula, 4 horas da tarde, colava ali do lado dela, aquela mulher não me aguentava mais. E aí eu ficava olhando pra dentro da panela dela assim. Um dia eu vi um negócio de plástico lá dentro assim, aparecendo um saco de geladinho. O que é isso aí, velho? Aí eu perguntei a ela. Ela me falou, minha filha, se o feijão não ficar no gelo, o feijão estraga. Ela não tinha refrigeração. O que é que ela fazia? Ela fazia umas lâminas de gelo e jogava no fundo da panela, porque ela ficava o dia todo ali com a massa dela gelada. Fantástico. Isso é tecnologia do povo, entendeu? Todas essas histórias e mitologias da nossa culinária são muito inspiradoras de verdade. Então, assim, não só essas tecnologias palpáveis, mas também essa oralidade se torna uma grande tecnologia no avanço do meu trabalho, porque descobrir essas histórias fazem eu me descobrir, fazem eu entender por que a nossa cidade é desse jeito, fazem eu compreender nossa história através da culinária, que é um assunto que eu amo demais, e faz eu me enxergar realmente como uma pessoa que pode transmitir informação e educar outras pessoas. Isso faz eu ficar muito mais segura do que eu sou, entendeu? Existe uma baianidade sem a culinária? Não. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Hoje a minha vida, assim, depois que eu comecei a estudar sobre a culinária em livros mesmo, assim, o tempo todo eu tenho a sensação de que eu estou ganhando repertório. Eu estou aqui falando isso tudo porque eu pego meus livros e leio. Eu leio. Se você chegar lá na minha mesa do meu escritório, meus livros estão em cima da minha mesa. Eu leio livros de Jorge Amado. O Jorge Amado fala em todos os livros de muita culinária, né? Tanto que a filha dele, Paloma, lançou um livro só sobre os pratos a cozinha de Jorge Amado. Sim. E ele explica muita coisa através da literatura, né? Os livros de Guilherme Radel, Manuel Querino, Lodi, Jaqueline Bispo, minha professora do Senac, Leila, do Dona Mariquita, Dona Ana Célia, do Zanzibar, né? Dona Angélica, que partiu há 2 anos. Essas mulheres, elas estão aqui
né? Elas estão presentes, elas são mulheres generosas, mulheres com muita consciência racional e com consciência de Salvador. Então, assim, eu tenho diante de mim tudo isso muito acessível, de verdade. Então, eu procuro me aprofundar nisso, porque isso me faz a mulher que eu sou, me fez eu descobrir quem eu sou, e eu acredito sinceramente, Alan, que esse é o meu papel na sociedade. É trazer essas histórias, é interpretá-las, né, trazer um novo texto para elas, de uma forma que essas histórias cheguem nas pessoas e atinjam elas de uma forma positiva. Então, a minha trilha literalmente é essa mesmo, é culinária e cultura. E você aplica isso à cidade? Você acha que a cidade também passa por essa situação de ser indissociável da nossa culinária? Uma parte da cidade sim, outra parte da cidade não, porque uma grande parte da cidade vive numa bolha irreal. Porque, por incrível que pareça, aqui em Salvador também tem aquelas pessoas que nunca pegaram um ônibus. Tem muitas pessoas que são muito milionárias e que olham para a Baiana do Acarajé e tem nojo. Também tem. E, ao mesmo tempo, eu acho que no acarajé todo mundo se encontra, sabe? Acho que tem uma coisinha ali, ó, do cheiro, ou da bola fritando, ou do creque quando a gente morde, né? Ao mesmo tempo em que existe essa disparidade na cidade, esse abismo todo, eu acredito que no tabuleiro ali todo mundo se encontra. Então, assim, a gente não tem como a gente ter vergonha, né? Pelo contrário, a gente tem que ter muito orgulho, porque na condição que os nossos ancestrais vieram para aqui fazerem, né? Realizarem tudo isso, que a gente está aqui hoje falando disso, sabe? É incrível. Incrível. A força do nosso povo realmente, não sei se encontra em outro lugar, não. O Brasil realmente é um país de muita luta mesmo. Mas eu acho que a história do povo africano com o Brasil, a história do afro-brasileiro, é uma história que a gente tem que ter muito orgulho mesmo. Era para ser ao contrário. Ninguém deveria conseguir pisar na gente, ninguém deveria conseguir fazer a gente se sentir menor, porque a gente é muito foda, velho. Vamos comer o acarajé? Lili, muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Tudo de bom para você, viu? Também. Muito obrigado pelo carinho. Você.